Começando então, todo mundo me vendo, me ouvindo. Bom, vocês, devem ter já escutado as 3 perguntas que eu mais ouço em relação ao trauma, que é o porquê que eu me sinto culpada, mesmo sabendo que eu não tive culpa, por que eu tenho pensamentos compulsivos, negativos, e por que eu tenho dificuldade de confiar. Essas são as 3 perguntas, uma das 3 que eu mais escuto. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta: qual que é o maior desafio hoje de uma pessoa que passou por abuso enfrenta? Muitas acreditam que esse trauma afeta apenas a vida afetiva e sexual. Bom, de fato, muitas mulheres elas vêm buscar atrás de mim, buscando tratamento, quando afeta a vida amorosa e sexual. Mas o mais triste é que muitas delas só se disponibilizam a buscar um tratamento quando o cônjuge não aguenta mais a situação, quando o relacionamento está próximo do fim. E eu vou te responder qual que é o maior desafio que as pessoas que sofreram abuso estão enfrentando. É o faço tudo pelo outro e nada por mim. É muito difícil a pessoa se priorizar depois desse trauma. E olha, eu vou ser honesta. No começo, quando o marido entrava em contato comigo, eu ficava muito feliz. Eu pensava, nossa, a gente pode ter sim homens mais sensíveis, que valorizam o emocional, o tratamento terapêutico. Mas aí foi passando o tempo e aí logo eu me desanimei. Porque durante o tratamento individual, eu percebia que o homem estava mais interessado em resultado na área sexual e que, na verdade, muitos achavam uma bobagem a terapia. Só aceitavam porque era uma das últimas opções mesmo. Já a mulher que vinha, gostava muito, já queria fazer muito tratamento há muito tempo, mas não tinha a capacidade de se priorizar. Só conseguia se o marido apoiasse, se a família apoiasse. Claro que a maioria tem foco também na vida afetiva, na vida sexual, mas não era o principal. Eu já até escutei uma mulher falando que se no casamento dela não tivesse relação sexual, dela seria perfeito. Mas para vocês terem uma ideia, para você compreender melhor, eu vou compartilhar aqui algumas respostas da ficha de anamnese. O que é a ficha de anamnese? É um documento profissional que a gente faz em todo início de tratamento, com o objetivo de identificar, além dos dados pessoais, o histórico familiar, doenças e, claro, queixas e sintomas. E uma das perguntas da minha ficha de anamnese é: o que você não está fazendo hoje, que se você começasse a fazer, significaria que superou o abuso? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui algumas respostas, ó. Me comunicar melhor, me sentir capaz de ser feliz sozinha, ter contato físico com meus irmãos, sentar todos juntos e ter aquela ótima conversa, vencer profissionalmente, dar limites às pessoas, voltar a dirigir, voltar a me sentir segura, com o domínio da minha vida, porque às vezes sinto que estou perdendo o controle da minha vida. Ter certeza da minha capacidade de realização e de saber que posso amar e ser amada. Controlar os pensamentos negativos e autodepreciativos. Emagrecer, ter autoestima, conseguir uma forma de trabalhar. Ser constante nos meus estudos, em alguns comportamentos. Confiaria em algumas pessoas, ser independente, não me importar tanto com o que o outro possivelmente esteja fazendo, ter uma vida social independente do parceiro, interagir com as pessoas. Olha para você ver algumas situações simples que essas pessoas trazem. Exatamente. Eu deixei essas respostas aqui na íntegra, não modifiquei nenhuma vírgula, nem erro de digitação. Mas, uma resposta eu não coloquei, e é uma das também que eu mais recebo. É o tal do não sei. Por quê? Porque o trauma traz um padrão de comportamento, um sentimento negativo tão frequente e constante, que a maioria nem sequer sabe o que deseja melhorar ou modificar. De tão distante que isso está da realidade dela. E isso, essa falta, né, de compreensão, de estar tão distante, me lembrou um caso, durante um tratamento individual. Ela fazia faculdade. E depois de anos na graduação, ela demorou muitos anos para
se formar, muito além do habitual ali da faculdade dela. E quando ela estava prestes a se formar, eu perguntei: quais são os seus planos profissionais após a formatura? Ah, gente, ela começou a falar, falou da família, falou dos problemas, ficou 20 minutos ele falando. E novamente eu fui e retomei. Você não me respondeu quais são os seus planos após a formatura. E ela estava sem graça, sem ter mais para onde fugir, me respondeu: não sei. Eu nunca me imaginei formada ou trabalhando como advogada. Gente, e olha que sonhar é de graça. Para você ver o tamanho do bloqueio que esse trauma traz. Eu faço tudo pelo outro e nada por mim. E um dos motivos que ela demorou muitos anos a mais a se formar foi colocando todo mundo na frente como prioridade, menos ela. E nem no imaginário ela conseguia ser protagonista. E aí, eu falei, né, na época, aquela frase comum já, né, que é da Alice no País das Maravilhas, que o gato fala para ela: se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Quem se identificou? Muitas de vocês estão colocando aqui, lembrando de pensamentos, situações, mas eu não quero que vocês se preocupem com isso, porque a gente está aqui exatamente para a gente poder iniciar essa trilha, que eu vou te guiar, para que você não possa só imaginar o seu futuro, o seu novo caminho, mas também visualizar a forma prática, como que você vai conseguir percorrer esse caminho. Então, pega aí papel e caneta, e a primeira atividade que a gente vai fazer é essa. O que você não está fazendo hoje, que se você começasse a fazer, significaria que superou o abuso? Qual seria a sua resposta? Quero ser feliz. Gente, olha, ser feliz todo mundo quer, né? Então, o que a gente tem que responder é de forma específica. Não é palpável. O que é ser feliz? Como que eu vou saber que você chegou lá, que você superou o abuso? Então, você vai precisar descrever uma situação que seja prática, que representaria ali um dia feliz. O que você estaria fazendo, onde você estaria, qual roupa você usaria, quem são as pessoas que estariam com você. Tem que ser mensurável, tem que ser específico, mensurável. Como que a gente vai saber que foi atingido? Como que eu vou medir isso? Como que eu vou saber que você sai do ponto A, chegou no ponto B? Mas também precisa ser atingível. Então, eu quero ter R$1 milhão na conta, mas eu não tenho nem 100 mil hoje. Tá distante? Acaba sendo desmotivador. Então, tem que ser algo atingível para a gente conseguir não só medir, mas também chegar. E por último, tem que ser relevante. Por quê? Tem que ser algo importante para você, relevante. Porque tem que fazer você sair da zona de conforto. Se eu vou colocar o dedo na ferida, eu preciso ter um motivo muito bom para fazer isso. Senão, deixa lá no passado esse trauma, para que eu vou mexer nele? Vou ficar aqui, na minha zona de conforto. Então, precisa ser algo específico, mensurável, atingível e relevante. Ó, enquanto vocês vão pensando nessa resposta, eu vou colocar algumas aqui para ajudar vocês a entenderem como que dentro da metodologia PSA a gente pode chegar em algo mais palpável. Pode inspirar, né? Talvez ajude vocês a entenderem melhor. Agora que a gente já definiu, eu quero que você esqueça a sua resposta. Sabe por quê? Porque ela é o final. A gente agora precisa descobrir o meio. Como que eu vou chegar nessa resposta? E não preocupa não, que depois você vai poder acrescentar, tirar, atualizar. Conforme a gente vai evoluindo dentro do processo, a gente vai lapidando, né, os nossos objetivos. Mas o importante é vocês entenderem que essa é a melhor etapa.
Tem desconforto? Tem. Não tem mudança sem desconforto. Não tem evolução sem desconforto. Mas ainda que seja um desconforto, eu tenho que gostar do processo. Vamos pensar no cara que faz de alta performance a Olimpíada. Ele fica 4 anos treinando para fazer uma prova de segundos, para ficar 3 minutinhos no pódio. Se ele não aproveitar o processo dele de evolução, de aprendizado, esses minutos de pódio não paga 4 anos. Por isso que a gente tem que esquecer o final, a gente tem que entender que o processo é o objetivo principal. Então vamos lá. Antes, eu preciso que vocês entendam o que está bloqueando a sua vida. Porque quem passa pelo trauma do abuso acaba tendo o que a gente chama de clivagem do ego. Essa clivagem do ego, ela traz sentimentos repetitivos como não merecimento, falta de amor, amor próprio, né? Desvalorização da vida. Mas antes da gente aprofundar e entender o que é a clivagem do ego ou a quebra do ego, a gente precisa definir o que é trauma. Pega o papel e caneta e vai anotar. Trauma, segundo Freud, é decorrente de uma impossibilidade de simbolizar a vivência. A situação traumática provém de um excesso de excitação provocado por uma experiência externa que invade o psiquismo e não possibilita a representação mental do evento. Algo acontece que me toma, que eu absorvo, mas eu não tenho capacidade de interpretar, de simbolizar, de digerir o que foi que aconteceu. E essa má digestão causa o trauma psíquico. Agora, outra coisa que todo evento meu eu tenho que fazer, porque eu já escutei, vou falar para vocês, absurdos. Mais especificamente, o que é o trauma do abuso? Ele pode ser com contato físico, com ou sem penetração, e sem contato físico, pornografia, assédio verbal, exposição à masturbação. Por que eu tenho que deixar claro? Porque é chocante como muitas vítimas invalidam a sua dor. O que eu escuto, Gabriela? Eu escuto, mas eu não fui abusada, não. Ele só me forçou a colocar a mão, a boca no pênis dele. Não, é que não foi abuso, né? Ele não colocou lá. Então, a gente tem uma sociedade que nega, profissionais de saúde sem preparo que já falaram, então você não foi abusada, você foi só molestada. E tem a própria vítima que nega. E aí, para vocês entenderem, para ficar bem claro, eu trago um exemplo verdadeiro, verídico, que vai resumir o tamanho desse trauma. Uma mulher que estava dentro do processo terapêutico, ela trouxe a seguinte lembrança. Quando ela era criança, estava usando uma mini saia, ela entrou correndo na sala da casa dela, encontrou o pai dela lá. Ele estava sentado, levemente bêbado, né, com uma bebida na mão, na poltrona ali, e com um olhar, ele cobiçou as pernas daquela criança. Trouxe um olhar erótico. Pronto, gente. Isso já bastou para que essa mulher, ela não conseguisse mais utilizar nenhum tipo de saia na vida adulta. A criança, ela pode não falar, mas ela compreende. E não é só ações, palavras, são olhares, intenções. E por que a gente considera isso como um trauma? Porque houve uma excitação excessiva do meio externo, na qual a criança absorveu e não soube lidar. Não tinha ferramenta suficiente para se defender. Logo, inconscientemente, sabendo daquele perigo, daquele olhar, a mente dela busca, como um mecanismo de defesa, se proteger. Como? Não utilizar mais saia, só calça. Esse, gente, é um exemplo leve. Não é nem só pelo sintoma em si, mas pelo próprio trauma mesmo. Mas é perfeito para demonstrar que toda invasão, com ou sem contato físico, gera uma consequência. E por que eu estou falando isso?
Tudo isso para você compreender que o primeiro passo para construir um relacionamento saudável é você parar de negar a dor desse trauma. Eu sei, ninguém quer ser sobrevivente de abuso. Existe negação pela sociedade, por familiares e pela própria vítima. E a gente sabe, vamos combinar que ninguém quer ser vítima. Tem um discurso, depois vocês procuram na internet, do Leandro Carnal, que ele fala sobre a dor e a vitória. Aí, resumindo, ele fala no discurso dele para a gente reunir no sofá de casa, família, amigos. E aí você, ó, gente, queria conversar com vocês hoje, porque eu queria dar um comunicado, que olha, eu vou te falar. Nunca na minha vida eu estive tão bem. Tô me sentindo amada, tô amando como nunca. Sucesso profissional, nunca ganhei tanto dinheiro, muito bem de saúde, graças a Deus. Aí ele fala, e observa, quem são as pessoas que vão ficar realmente felizes? Conta numa mão. Agora, experimenta reunir todo mundo para falar que você tá com câncer. Todo mundo, sem exceção, vai ser solidário. Porque o ser humano não quer estar por baixo. Não quer ser vítima. Antes ele do que eu. Tá errado? Não tá, gente. Não tá errado. A gente busca a sobrevivência. Mas a gente tem que ter cuidado. Quando esse orgulho leva à negação, essa negação ela pode convencer que tá tudo bem, que você não precisa pedir ajuda. Afinal, já faz muito tempo, melhor deixar no passado, esquecer, seguir em frente. Mas não é assim. Lembra da clivagem do ego? Então, vou explicar para vocês. O ego dentro da psicanálise é a consciência do eu, do meu ser. Quando acontece o abuso, existe a clivagem do ego, que é ninguém me protegeu, fica se julgando uma pessoa ruim, porque desde criança gostava do agressor, ia atrás do agressor, gostava de brincar, do segredinho. Sente a pior pessoa do mundo porque as irmãs não foram abusadas, as primas, as crianças em volta não foram, só ela. Acaba comprando a ideia de que eu deveria ter passado por isso. Já escutei que era coisa de vidas, de outras vidas. É a pessoa tentando se convencer que é isso. Essa clivagem do ego traz vários aprendizados inconscientes que traz o não merecimento. Por isso que a pessoa não se prioriza, não consegue ser protagonista. Ela tem uma desvalorização da vida muito grande com essa clivagem do ego. É o único trauma que é comparado com quem volta de uma guerra. É a quebra do eu. Eu estou em pedaços, eu não estou inteira. Então eu preciso sempre agradar, servir, para justificar a minha presença. Uma autocobrança, ó, uma autopunição extrema. Sentimento de que nunca vai ser suficiente. E é por isso que eu digo, enquanto você negar essa dor, enquanto acreditar que superou só porque deixou no passado, os sintomas e consequências vão continuar bloqueando a sua vida adulta. Não invalide sua dor. Não invalide sua dor só porque existem histórias piores. Peça ajuda. É possível passar pelo processo de autoconstrução do ego. Mas você precisa pedir ajuda, precisa de referência. Então vamos para a atividade 2, vamos listar todos os sentimentos, sem negação, sendo honesta. Não é nem comigo não, gente, é com você. Sendo honesta com você. Coloca no papel todos os sentimentos que isso te traz.
Por quê que a gente aqui trabalha só com sentimento? Porque o sentimento é a nossa verdade. Vou dar um exemplo. Estou lá, me candidato para uma vaga de emprego, tenho todos os requisitos solicitados, estou muito animada, é a melhor oportunidade da minha vida, mas lá no fundo, eu sinto que é uma multinacional, é muita responsabilidade, eu não vou dar conta, não mereço. Quem nunca viu uma pessoa qualificada não ter reconhecimento profissional e outra que nem tem tanta qualificação ser contratada? Porque se o meu sentimento não bate com o que eu desejo um salário melhor, eu desejo a vaga de emprego. Mas se eu sinto que eu não sou capaz, se eu sinto que eu não mereço, inconscientemente vai se auto-sabotar. O sentir é tão óbvio que não precisa de explicação, ele é claro, ele é objetivo, é a nossa verdade interna. Então, Gabriela, como que eu vou mudar os meus sentimentos? Se eles são fortes, se eu reforcei eles uma vida toda, tá lá bem no fundo, guardado. Agora, ó, são 5 passos da metodologia PSA. A gente já começou a identificar mecanismos de defesa, está identificando sentimentos. A gente vai trabalhar os sentimentos, processo de autoconstrução, depois comunicação e sexualidade. Eu quero que vocês peguem e escolham um sentimento, e nesse sentimento, eu quero que vocês identifiquem qual foi a situação mais recente que você sentiu forte esse sentimento. A situação mais recente não tem que estar atrelado ao trauma. Então, esquece que tem que estar atrelado a uma questão sexual, alguma questão afetiva. Eu quero que você se foque no sentimento. Escolhe um sentimento e uma situação atrelada a esse trauma. E aqui eu vou disponibilizar uma forma, a mais simples, menos complexa, para a gente começar a ressignificar. Eu vou trazer para vocês um método 5 porquês. Então, a gente pega a situação e a gente vai por 5 porquês. O que significa isso? É um sistema que, na verdade, é um sistema da Toyota, de linha de produção mesmo, industrial. E o intuito é a gente encontrar a causa raiz do problema. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo lógico dentro da indústria para explicar a técnica e depois a gente vai aplicar. A máquina parou. Por que a máquina parou? Porque houve uma sobrecarga e o fusível explodiu. Por que houve uma sobrecarga? O rolamento não foi suficiente lubrificado. Por que o rolamento não foi lubrificado o suficiente? A bomba de lubrificação não estava bombeando o suficiente. Por que a bomba não bombeou o suficiente? O eixo estava gasto e chacoalhando. Por que estava gasto o eixo e chacoalhando? Não tinha filtro e a sucata entrou. Eu posso só trocar, resolver o problema só trocando o fusível lá no começo? Posso. Probabilidade disso voltar a acontecer? Muito grande. E pior ainda, né? O que eu vou fazer? Eu vou trocar não só o fusível, mas eu vou instalar um filtro na bomba. Agora, a gente vai, então, pegar e construir os 5 porquês. De uma situação recente, que você trouxe aquele sentimento, para a gente ir na causa. Bom, então é isso, a gente fez a atividade. Agora eu quero que vocês repitam para os outros sentimentos durante essa semana. E para quem quer aprofundar, fazer uma imersão, colocar o dedo na ferida para poder cicatrizar de vez, parar de negar, se libertar desses sintomas e consequências, quem quiser dar o primeiro passo,
Dentro da nossa metodologia, que eu já expliquei como que funciona, que vocês já fizeram atividades simples, básicas, mas já fizeram. Eu quero convidar você a fazer a nossa imersão. Vão ser 3 horas, uma imersão terapêutica. A gente vai ter um pouquinho de teoria e a maior parte de vivência terapêutica para você começar o seu primeiro passo, conseguir ter uma vida adulta, saudável, construir relacionamentos saudáveis. Mas primeiro a gente começa com o relacionamento com você. Como que vai funcionar? Então a gente vai aprofundar no pensamento compulsivo através do id, do ego, superego. Aqui eu falei só do ego para vocês. Sentimento de culpa, mesmo sabendo que eu não tive culpa. Relação de duplo vínculo, onipotência infantil. Por que ninguém fez nada? Desmentida. Várias outras vivências em cima dos sentimentos que vocês trouxeram. Não é só teoria, é na prática. Então, ó, pega um local tranquilo, que você não vai ser interrompida, com acesso à internet, fones de ouvido, travesseiro, e não é para colocar a cabeça, tá? Travesseiro é pra gente, ó, trabalhar aí. Papel e caneta, e tem que estar disposta a dedicar, a mudar a sua realidade, a colocar o dedo na ferida, a sair da zona de conforto. Gente, as vagas, elas são limitadas, porque eu e a equipe, a gente precisa oferecer o suporte. Toda etapa, eu vou estar ali junto com vocês. Vocês vão sair 100% qualificadas para poder repetir esse processo em várias áreas da vida de vocês. Qualquer dificuldade, eu vou estar ali enfrentando junto. Vai ter acesso direto comigo, com sigilo. Você não vai precisar expor a sua história ou se expor dentro do grupo. Eu não quero que você se sinta invadida novamente, com vergonha, muito menos incapaz de acompanhar. Tudo isso já tem com trauma. O trauma já repetiu várias vezes esse sentimento de frustração. A gente está aqui para fazer diferente, para provar para você que existe sim, mesmo depois do abuso, razões para você viver e sentir diferente. Por isso que é uma imersão terapêutica, para você reprogramar o seu sentir dentro da metodologia PSA. Nós vamos identificar mecanismos de defesa, aprofundar mais ainda nas causas, reprogramar os seus sentidos. Para você começar a fazer escolhas sem culpa. Conectada com a sua essência, sem medo de dizer não. Lembra do depoimento lá? Eu consegui falar para o meu chefe que eu não entendi. Não tive medo. É isso. Que eu preciso? Quem quiser participar, vai clicar no link aqui. A gente vai comunicar por e-mail. Então, faz o seu pagamento. Coloca o seu e-mail que a gente vai entrar em contato. E, ó, as vagas são limitadas. Se o link não estiver mais disponível, é porque a turma fechou. Então, é isso. Vou deixar aqui um recado. Vou deixar um recado para vocês. Pararem de esperar o apoio, o reconhecimento de uma pessoa de fora. Do seu cônjuge, pais, filhos. Pare de esperar. Que eles te valorizem. Se você não se valoriza, se você não dá o primeiro passo, se você não se coloca em primeiro lugar. Eu quero que quem venha fazer aqui com a gente, decida por você. Se for preciso, gente, peça ajuda. Coloquei o valor extremamente acessível, exatamente para isso, para ninguém ficar de fora. Mas não fica esperando mais ainda. Combinado? Então, ó, fica aqui no link e a gente se vê lá na nossa imersão. Abraço, beijo. Tanto que em 2019 eu tinha comprado ingresso pra ir num show e tal, né? E agora liberou, enfim, foi essa semana um show. E eu tinha comprado na época pra ir sozinho. Mas na época eu ainda não tava tão bem comigo, mas eu quis ser rebelde. Falei, não, preciso fazer algo e tal. E eu vou falar a verdade, que eu fui no momento certo. Porque eu me senti tão inteira, tão liberta, tão livre, tão feliz. E cara, eu não lembro de verdade a última vez que eu me senti assim. Porque como essa minha situação aconteceu quando eu tinha 13 anos, então tem uma parte minha que eu não conheço. Nossa, eu acho que eu nunca sorri tanto, eu nunca fiquei tão
sabe? Tipo, eu voltei com mais forças ainda para esse processo. Além dos meus planos também, né, de mudança de casa, eu falei com a Gabi que eu tava me sentindo muito presa no centro, assim, na região central de Belo Horizonte. E hoje eu tô aqui mandando esse áudio de uma praia maravilhosa. E eu tive coragem de fazer isso tudo com a ajuda dela. Semana foi fechamento na empresa, né? E você lembra daquele meu gerente, né? E daí ontem eu fiquei com uma dúvida, e essa dúvida eu já tenho há 2 meses, assim, eu vou fazendo, mas sabe quando você faz e você não entende? E aí ontem eu fiquei com a dúvida dele, falou assim, a gente já falou sobre isso. Eu falei, não, mas eu não entendi ainda, por isso eu tô perguntando de novo. E aí ele me explicou e eu entendi, fiquei feliz por ter entendido e fiquei feliz por falar que eu não entendi, porque eu sempre tive essa dificuldade. Eu sempre achava que eu tinha obrigação de saber tudo, eu tinha vergonha de falar que eu não sabia e as pessoas zombarem de mim, né? Então hoje eu não me importo mais, eu me importo em entender que eu percebi que é para o meu bem, meu conhecimento, que a pessoa acha problema dela, né? Então eu fiquei feliz ontem com essa minha atitude e eu tenho certeza que já são os resultados das terapias. Eu tenho assim, tô num nível muito alto de gratidão, sabe? Desde que eu conversei com o meu pai, eu tô me sentindo melhor, mais leve, a minha conexão com ele mudou. Eu acho que eu tô começando a entender aquela parte que a gente vai se conectar de forma diferente com a família. Eu tô avançando, eu sinto que eu tô próximo de terminar, digamos assim, né? Por ter conseguido chegar em informações que eu não tinha até então, né? E me sinto muito melhor, não tô 100% hoje ainda, porque falta uma coisinha ou outra, assim, pra gente ajustar, mas, nossa, muito mais aliviada do que já estive. Eu tava muito segura de si. Normalmente, antigamente, eu poderia ser até como um amigo. Eu ficava muito tensa, sabe? Tipo assim, como se a pessoa fosse contar alguma coisa contra minha vontade, e eu sabia que eu não ia conseguir me posicionar. E aí a gente saiu, tal, e foi maravilhoso, porque eu tava muito segura de si, e eu percebi também uma mudança no meu modo de vestir. Eu tô muito nessa do quero novo, eu quero melhorar, eu quero tal. E eu sempre me vesti de forma ok, mas nunca muito com posicionamento mulherão, porque aquilo me deixava um desconforto, sabe? Só que eu sempre achei magnífico, um estilo determinado, assim, sabe? Um estilo mais elegante e tal, estiloso, sempre gostei muito disso. Só que toda vez que eu tentava me vestir dessa maneira, eu me sentia mal, sabe? Eu me sentia esquisita. E desde que eu comecei a terapia, até o modo de vestir tem sido diferente. Eu percebi